Vou te falar agora de alguns cativeiros, lugares de cativeiro espiritual. E vou dar exemplo baseado em sonhos que você tem. Quem tem sonho aqui? Primeiro lugar de cativeiro espiritual, lugares de trevas. Se você sonha que está no quarto escuro, um cativeiro espiritual. Se você sonha estar no lugar escuro, no lugar de trevas, algum lugar escuro que você não consegue se mover porque é muito escuro, é alguma área da tua vida, da tua alma que está em trevas, a luz de Cristo ainda não conseguiu chegar. Você entende o que eu estou dizendo? Você já sonhou assim? Eu já sonhei muitas vezes antes. Você já teve sonho que você estava no lugar escuro procurando algo, mas não conseguia encontrar? Você foi levado para um quarto escuro, foi levado para uma rua escura. Trevas, falou que é trevas. As trevas é o reino, não reino, né? Porque Satanás não reina. As trevas é o lugar do diabo. O que Jesus é? Luz. Exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu coloquei alguns exemplos aqui, vou adiantar. Eu já tive um sonho antes, bem antes, uns 4 anos atrás. Quando Deus começou a me converter, 2019 em diante, Ele começou a me dar sonhos para me libertar dos meus cativeiros espirituais. Entenda o que eu estou dizendo. 2019 em diante, o Senhor começou a me libertar de cativeiros espirituais. Eu tive um sonho que eu estava no lugar com uma lanterna, só eu dei esse exemplo só para te mostrar. E eu começava a iluminar os lugares, algumas partes eram escuras e eu não conseguia iluminar. Essa é só uma parte do sonho para você entender. Quando você tem esse tipo de sonhos, provavelmente é um lugar da tua vida que ainda está em trevas, que a luz de Cristo não chegou ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você acredita que Deus fala em sonhos? Ou não, estou falando para o povo errado aqui. Joel capítulo 2, versículo 28 fala o quê? E há de ser que derramarei do meu espírito, e meus filhos terão sonhos, visões e profecias. A coisa mais básica que Deus fala com você é sonhos. A maioria dos sonhos que você tem à noite é porque você não... A maioria, não vou dizer que sejam todos, mas muitos deles, não vou dizer maioria também, mas muitos deles, é porque você não conseguiu captar a voz de Deus durante o dia, e seu espírito à noite lança aquela revelação que ele recebeu de Deus para a sua alma, para ela receber na sua consciência aquele sonho. Toda vez que você começa a ter uma vida com Deus, de verdade, não é de religiosidade, tá? De verdade, não é de ser religioso, vir para a igreja, carregar a Bíblia, e até às vezes praticar religião, mas você não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de leitura da palavra, não tem vida de semeadura, não investe no reino de Deus. São as quatro práticas espirituais que nós fazemos. Você pode fazer N situações religiosas. A maioria das pessoas que são assim, elas estão presas em cativeiro. Não se assuste com o que eu estou falando. Não sei se você acredita no que eu estou dizendo. Depois você pesquise. Então eu falei lugar de trevas, como cativeiro. Outro cativeiro, lugar de medo. O lugar de trevas é guardado pelo anjo caído, chamado Apolion ou Abaddon. É o anjo do abismo. Vou te dar um exemplo aqui porque vem na minha mente. Toda pessoa que é orgulhosa, o espírito de Leviatã trabalha na vida dela. Sonha com jacaré, com dragão. Sonhou com jacaré, dragão, tem orgulho no meio misturado, precisa quebrar o seu orgulho. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou generalizando a interpretação dos sonhos, mas estou falando para você que acontece assim. Acontece assim, porque o Leviatã na Bíblia, ele é a serpente orgulhosa. Jó, leia o livro de Jó. É a serpente do orgulho. Então, toda pessoa que tem muito orgulho no coração, uma hora ou outra ela vai sonhar com algum tipo de serpente, com algum tipo de
animal relacionado a serpente, jacaré, dragão, alguma coisa relacionada, porque está demonstrando dentro dela alguma área da vida dela que precisa ser liberta. Eu estou falando para você coisas sérias aqui, se você prestar atenção no que eu estou falando. Então, lugar de medo. O que é lugar de medo? Normalmente você sonha fugindo. Sonhou fugindo, sonhou que estava com medo de algo, medo de perder algo, medo de alguma coisa no seu sonho. Tem alguma região na sua alma que precisa de libertação. O medo é uma das primeiras forças, não vou dizer força, não sei qual a expressão, mas é uma das primeiras coisas que Satanás vai colocar na vida da pessoa para impedir dela cumprir o chamado. Você vê que toda vez que você vai tentar algo novo, você tem medo. Se tem um medo aí, tem alguma região da sua vida que precisa de libertação. Nós não somos pessoas, veja bem, nós estamos trilhando o caminho da libertação. O dia que o arcanjo tocar o chofar, diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, o dia que ele tocar o chofar no céu, aí Jesus vai descer, e aí você vai ser transformado. Aí não vai ter mais medo, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais rancor, não vai ter mais ódio. Aí sim, mas enquanto você está aqui, tem áreas da tua vida que precisa ser transformada. Você entende o que eu estou dizendo? Porque a maioria dos cristãos, ela acha porque está dentro da igreja, ela está certinho, não precisa de mais nada. Irmãos, nós oramos por pessoas. Tem crentes que nós oramos, que se você apertar um pouquinho, o demônio manifesta. Pastor Renildo está ali, ó. Não é, pastor? Tem crentes que estão da igreja, que se você apertar um pouquinho, o demônio se manifesta. Porque são áreas que estão aprisionadas. Lugar de medo. Sonhar fugindo, sonhar com medo, perdendo algo. Deixa eu adiantar aqui. Lugar de pactos. Existem lugares que você fez pactos, que você precisa de libertação. Preste atenção no que eu estou te falando. Não vou dizer que é uma forma generalizada, porque existem casos e casos, mas na maioria das vezes que você sonha, que você está num lugar que você já passou antigo, da sua vivência, da sua adolescência, tem um cativeiro ali. Estou falando verdade ou mentira, ou profetiza? Na maioria das vezes, você sonhou que passou num lugar que era da sua infância, da sua adolescência. É um lugar que você passou. Então ali teve um pacto, talvez um pacto, pode ser qual tipo de pacto? Uma prática de pecado que você cometeu, que ainda está lá, não foi confessada, está aprisionando você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você também, quando às vezes você sonha com pessoas que fez parte do seu passado, isso também pode representar um lugar de pactos antigos que você fez, e é uma região de cativeiro que está te prendendo. Preste atenção, irmãos, crentes, todos que eu estou falando aqui, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso é para libertar você, para que você identifique na sua vida o que você precisa ser liberto. Existem os lugares de dor. Eu estou dando exemplo de sonho, porque a maioria das pessoas sonham. Quando você sonha que está sofrendo, chorando ou com dor relacionada a alguma coisa. Pode ser um cativeiro espiritual, que é um lugar de dor, que causa tormento. Além desse, existe um lugar do desespero. Você já teve algum sonho, a qual você ficou desesperado no sonho? Quem já teve? Desesperado. Entende o que eu estou dizendo? Pode ser um lugar da sua vida que você foi afligido.
e que está prendendo você. Uma parte da sua alma que está prisioneira e não consegue avançar. Então você fica aflito, fica desesperado, fica em pânico. Normalmente, quando as pessoas têm esse tipo de sonho, isso dá muita aflição a ela. Ela acorda aflita. Estou falando de sonho, pode ser uma visão que você recebe, que Deus te fala também assim. Mas na maioria das vezes vai ser sonho. Existem lugares que são lugares de cativeiro, regiões de cativeiro, chamados lugares de corrupção. Sonhar tendo relações sexuais com pessoas que não é o seu cônjuge. Sonhar, você não é casado, sonha tendo relações sexuais. Região de cativeiro que está prendendo a tua alma. Ereções noturnas, excitação noturna, região de cativeiro que está prendendo a tua alma. Eu estou falando para vocês aqui, irmãos, coisa que vai libertar você se você acreditar. É para te libertar. E veja bem, isso aqui não é para causar vergonha. Fiquei envergonhado é Satanás. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas desde que nós viemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Só tem um envergonhado aqui, é Satanás. A Bíblia diz que Jesus, ele triunfou sobre todos os principados e potestades. Ele colocou eles publicamente e passou publicamente por eles. Ele é o único envergonhado. Jesus não vai te envergonhar. Se Ele está trazendo uma palavra nesta noite, é porque Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te tirar de regiões de cativeiro. Lugar de corrupção, todas as práticas sexuais ilícitas. Você tenha sonhado, tenha vivido. Pessoas que passaram por adultério, por prostituição, fornicação, sexo antes do casamento. Tudo isso causa traumas dentro da tua alma, impede você de crescer, impede você de avançar, impede você de exercer o seu chamado. Outra região de cativeiro, lugar de morte. Também é uma região. Você sonha que você está morto, sonha que alguém está morto, sonha que alguém morreu. Estou te dando alguns exemplos e mostrando para você. Pode ter alguma parte da sua vida que está morta, que precisa ser ressuscitada. E Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Se você crer nele, Ele ressuscita. Nada permanece morto diante dele. Nada permanece morto diante dele. Existem regiões de cativeiro chamadas lugar de esquecimento. Só estou dando alguns exemplos para vocês, tá? Normalmente você sonha com fatos que causam tristeza, que causam solidão, abandono e rejeição. Se você sonhar com alguma coisa relacionada a abandono, rejeição, solidão, tem alguma região da sua alma que está esquecida, está cativa no lugar de esquecimento. Porque quem está esquecida não é lembrado. Você entende o que eu estou dizendo? Agora veja bem o que eu vou dizer para você. Eu falei para vocês de alguns lugares, de regiões, que são regiões de cativeiro, que te aprisionam. São lugares. Quando Jonas é lançado na barriga do peixe, ele morre e vai para um lugar desse. Você já leu o relato? O salmista, o tempo todo, ele fala muitas vezes de solidão, de tristeza, de abandono, de rejeição, porque partes da vida dele, da alma dele, estavam nesses lugares cativos. Ele precisava ser resgatado, precisava ser retirado. Ele fala isso porque isso é algo que acontece com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos e vulneráveis a isso.
Então ele vai demonstrando, você crê que o que está escrito na Bíblia não é para você lembrar, não é para te dar direção e correção? Então quando você lê um Salmos e vê um Salmo de Davi, ou de Asaf, ou de outros salmistas, e eles falam desses lugares, dessas regiões de morte, regiões de esquecimento, regiões de dor, de rejeição, de abandono, tudo isso são lugares espirituais. Veja bem, quem sabe um dia Deus abre a sua visão e você consiga ver os lugares espirituais. Os profetas aí, profetiza a Márcia aqui, que tem visão aberta. Ela está orando para um crente que está na igreja, e de repente ela vê uma corrente no pé. Mas o cara não está na igreja porque tem alguma coisa que está aprisionando aquela pessoa para não deixar ela caminhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todos nós estamos sujeitos a isso, a depender da circunstância, do contexto que você viveu, da situação que você passou na sua vida. Por isso que todos nós precisamos ser libertos. Eu vou contar para vocês algumas coisas, veja bem. Deus já me libertou de muitas coisas. Eu tenho alguns sonhos que normalmente eu relato, eu escrevo meus sonhos, visão que Deus me dá eu escrevo, profecia eu escrevo. Por quê? Porque isso para mim é importante, eu não quero perder isso. Quando você faz isso, você está demonstrando para Deus, a sua palavra é importante para mim, eu não quero perder ela. Então eu aprendi isso, não sabia antes. Se você não sabe até agora, então agora você está sabendo. A partir de agora você está sabendo. Toda vez que você recebe um sonho, uma visão, uma profecia, alguém fala com você e você, rapaz, essa pessoa falou o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Pegue e anote. Porque isso vai fazer você lembrar, Deus falou comigo, Deus me ama, Deus está me dando direção, Deus está me libertando, Deus está me curando, Deus está me salvando, Ele olha para mim. Agora quando você deixa isso de lado, você esquece. E sonho é o que mais as pessoas têm. E Deus fala muito através de sonhos. Existem sonhos que são da sua alma. Mas a maioria deles, se você está com Cristo aqui, são sonhos de libertação, sonhos de avanço espiritual. Então Deus, como eu falei para você de um sonho que Deus me deu há um tempo atrás, Deus já me libertou de muitas prisões. Eu já tive vários sonhos, sendo perseguido por inimigos, quer dizer, sendo afugentado, com medo, com pânico. Já tive. Quem aqui agora, nesse exato momento, agora, recentemente ou ultimamente, tem tido sonhos? Satanás aparece para você em forma de cachorro, de cobra ou em homem e está te atormentando. Tem alguém aqui? Está tendo sonho assim? 2 cachorros. Mais alguém? Batalha espiritual. Satanás já apareceu para você lá no seu quarto e te paralisou alguma vez? Já? Todas essas coisas são batalhas espirituais. E quando Deus ele faz isso, é porque Ele está querendo te libertar de algo e te fortalecer em algo. Porque toda libertação em uma área que você é fraco é para fortalecer ela. Amém? Toda libertação em uma área que você é fraco é para fortalecer ela. Por isso que Ele está te libertando, para te dar força para você romper naquela área. Então eu não tenho tempo aqui para falar para vocês dos sonhos que Deus já me deu a partir de 2019, 2020 até 2021. Eu passei por muita libertação na minha vida. Todas as áreas, orgulho, cativeiros relacionados ao orgulho, ódio, mágoa, medo, timidez, áreas sexuais, todas as áreas que você imaginar. Não vem dar um aqui de super-homem aqui não. Você entende o que eu estou dizendo?
Mas por quê? Porque o Senhor, Ele quer te libertar. Ele quer tirar você das regiões de cativeiro. Ele veio para libertar os cativos. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Você entende o que eu estou dizendo? Agora eu vou ler um outro texto para vocês.